mais um bloco do papo aqui com Ariovaldo Ramos e já vamos direto para essas eleições. E você apareceu num monte de fotos, de vídeos, aí você esteve passeando com o Haddad em alguns eventos, aí com outros líderes religiosos também. Mas um dos episódios, assim, meio bizarro, quer dizer, teve muita coisa bizarra nessa campanha, mas teve uma história da Bíblia lá. Como que foi essa história da Bíblia? Porque no dia seguinte você deu uma Bíblia para o Haddad, é isso? Isso, é. Conta um pouco para a gente. Então, foi assim, a gente fez um encontro de evangélicos com o Haddad, veio um número muito grande de pessoas, a sala ficou superlotada, a gente em pé, foi um negócio que eu acho que a própria campanha não esperava. E a ideia era dar a ele o direito de resposta, porque os nossos colegas estavam divulgando fake news e não fazendo a devida correção, depois que as notícias eram desmentidas. Eles não faziam a correção. Você diz, meu, isso não é honesto, né? Para ser básico. E aí criamos a oportunidade dele falar com os evangélicos que quisessem e responder as perguntas, que todo mundo estava dizendo que ele tinha feito isso e aquilo, e ele não conseguia responder, não tinha ambiente para isso. E foi muito bom, foi um sucesso e tal. E no dia seguinte ou 2 dias depois, não sei, teve esse episódio da Bíblia em que a assessoria descuidou e alguém roubou. E aí o adversário dele, político, utilizou isso muito bem. Essa coisa do novo no Brasil, que é os políticos, de modo geral, e principalmente o pessoal de esquerda, não compreende os evangélicos. Com uma agravante, os evangélicos não estão crescendo, estão explodindo no país. Estão explodindo no país. Então, o mínimo que se espera é que ele tenha uma assessoria que saiba o que isso significa. O Freixo falou isso recentemente, né? Que mesmo porque lá no Rio de Janeiro a coisa tomou uma proporção. Eu lembro que ele disse isso recentemente, que a esquerda não sabe dialogar com os evangélicos. Exatamente. Então o mínimo é que ele tivesse uma assessoria que soubesse o que significava aquele momento. Mas é uma loucura, né? Carro de som, gente para todo lado, uma loucura aquilo lá. Uma loucura. Tem de ter um sujeito que seja o contraponto. E ninguém pensa assim, de formar uma equipe que você tenha 11 caras a seu favor, mas tenha um 12º que é o advogado do diabo, que fica no contraponto, que parte do princípio que todos os outros 11 podem estar errados, e fica no contraponto vigiando e dizendo, peraí, esse grupo é assim, esse grupo é assado. Não tem, porque aqui no Brasil todo mundo pensa com a cabeça hegemônica, que é, eu falei, então é verdade. Eu estou aqui, então vai acontecer do jeito que eu quero. Não é assim, isso aqui é uma sociedade plural. Tem um bocado de gente pensando, um bocado de gente com interesses conflitantes entre si. Não é assim que funciona. Mas falta essa estrutura de organização. Bom, aí ele foi furtado, o cara soube o que fazer com o furto. Aí eu fui chamado para o que eles chamaram de um momento da virada. Na PUC? No Tuca ali, no né? Tuca. E na hora H, o Fábio Bezerrilo, que eles pediram para indicar alguém além de mim para falar. E eu então decidi indicar o Fábio, porque o Fábio era uma outra visão diferente da frente. Porque o que eu disse foi, eu vou chamar um cara que está na mesma luta que a gente, mas que não é da frente, porque senão é mais de uma mesma coisa e não é honesto. Legal. Então, alguém tem que ser honesto, né?
Pelo amor de Deus, alguém tem que ser honesto. Então, aí chamei o Fábio, que é um cara fantástico, tem visões próprias, nem tudo que ele concorda eu concordo e vice-versa, mas é um grande guerreiro, lutador, um cara impressionante, admirável. E eu disse, Fábio, eu tenho essa oportunidade, eu já vou representando a frente, então vai representando os outros evangélicos que não pensam como nós, mas que estão na mesma batalha. E aí ele me ligou e disse, Ari, vou comprar uma Bíblia para ele, o que você acha? Compra a joia. E era inclusive para ele entregar. Só que na hora os caras envolveram tudo e ele já ia saindo sem a Bíblia e os caras fazendo o biombo. Aí eu falei para ele, daqui é a Bíblia que eu entrego. Aí me aproximei dele e falei, ó, tiraram a Bíblia de você, estou trazendo outra. Aí ele me abraçou e tal, percebeu o símbolo, né? Percebeu rápido o símbolo e fez aquela foto bonita segurando a Bíblia. E aí quando eu saio do palco, vou para a coxia, o Erinaldo está lá, também com a Bíblia. E o Erinaldo foi o rapaz que lá em Fortaleza presenteou o Haddad com a Bíblia. Com a Bíblia. E ele já imediatamente veio para mim, pastor, eu trouxe a Bíblia também. Eu falei, não, então vamos lá, cara, vamos entregar a sua Bíblia, tem de deixar esse momento marcado. E foi assim que aconteceu. Porque, assim, nossos irmãos fizeram um papel, no mínimo reprovável, para ser bondoso, para para dar um desconto. Reprovável, assim. Eu disse para uns colegas, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar a gente no lixo da história. Porque depois que passar esse vendaval e esse cara começar a mostrar quem ele é, você não vai ter mais autoridade para pregar o evangelho. Nossa. Ninguém vai acreditar em você. Eles vão perceber que você apoiou o que havia de pior na história. Um discurso que a humanidade rejeitou. E você apoiou e entregou a maior economia do hemisfério sul na mão desse discurso que está por detrás do escravismo, discurso que está por detrás do apartheid, discurso que está por detrás do feminicídio, discurso que está por detrás da fúria contra a comunidade LGBT, dos assassinatos. Como vocês fizeram isso? Como vocês puderam votar nisso? Quando esse camarada começar a mostrar o que é que ele representa, eu quero ver você subir num púlpito e dizer que Jesus é amor. Eu quero ver você subir no púlpito e dizer que Jesus salva, que Jesus é misericordioso, que Ele perdoa, que Ele dá nova vida, que todos os seres humanos são bem-vindos, que Cristo perdoou a todos nós na cruz, que Ele chama todos a virem ao Pai, que o Pai está de braços abertos para receber a todos que quiserem ser tornados filhos de Deus. Eu quero ver você fazer isso. Eu quero ver. Você jogou a gente no limbo da história. Então, eu espero que o movimento dos que resistiram, entre eles a Frente de Evangélicos, tenha garantido o direito da gente continuar pregando a nossa fé e anunciando Cristo. Porque se a gente não tivesse resistido, se essas pessoas, todas elas, que nem sempre concordam entre si, sim, claro, nos pontos teológicos ou coisa que o valha, mas se nós todos não tivéssemos reagido, nós iríamos para a latrina da história. Nós perderíamos o direito de pregar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém reconheceria mais Cristo em nenhum de nós. Nenhum de nós. O Leandro Carnal deixou isso exposto. Exposto. Como que esses caras podem dizer que são seguidores de Jesus de Nazaré e dizer isso?
falou isso referindo-se ao Malafaia no vídeo, né? Pois é, esse senhor, deles, né? Esse senhor é um caso raro de distopia. Distopia, ótimo. É um caso raro. Meu xará, Sérgio, olha só, hein? Olha que coisa. Sérgio Moro foi indicado para ser o super-ministro da Justiça do novo governo. Como que você classifica a nomeação dele, a indicação dele? Eu diria o que a Eliane Brum disse. Por falta de uma palavra para classificar isso, ela disse, eu vou usar a palavra obscenidade. Isso é obsceno, é abjeto. Se essa nação tivesse um mínimo de seriedade, as eleições seriam canceladas agora e haveria uma convocação de eleições gerais imediatamente. O sujeito prende a revelia das provas, e isso não sou eu que digo, centenas de juristas no mundo inteiro dizem, centenas aqui, centenas fora, dizem, isso aqui é uma perseguição política, porque não há provas em nem no direito consuetudinário ele seria julgado, quanto mais condenado. E o direito consuetudinário, que é o direito de costumes, ele tenta fazer uma história do cara, não apenas ir pelos fatos. O direito romano, que é o que nós adotamos, ele é factual. Tem fato ou não tem fato? A história não basta. Então, ou aquele instrumento que o ministro Joaquim trouxe da Alemanha, que é o conhecimento do fato. Nem com isso dava para julgar o cara nesse quesito, porque o camarada está fora do poder. Então ele não pode ser julgado por esse tipo de crime, não tem condições técnicas de realizá-lo, simples assim. Ok, aí esse sujeito faz isso em nome da luta contra a corrupção, que praticamente faliu o país, porque o Brasil é assim, ele não separa o pretenso culpado da indústria, dos empregos, da economia, ou seja, é tudo terra arrasada, entendeu? Meu, quem cometeu esse bendito desse crime, ou esse maldito desse crime? Ah, foi o Zé das Troças. Pô, então prende o Zé das Troças, meu, vai matar o emprego de milhões de pessoas, por quê? O que eles têm a ver com isso? Por acaso eles foram lá trabalhar sabendo que essa grana toda vinha de uma corrupção, seja lá do quê? O que é isso, meu? Bota um interventor na empresa dele, faça qualquer coisa, mas mantenha o emprego dessa gente que não tem nada a ver com isso. Tá todo mundo pagando pelo crime do cara. Não foi o Zé das Troças? Então bota o Zé das Troças na cadeia, se você tem prova para isso. Então, o Brasil o que o Lava Jato fez, foi isso. Foi desmontar a economia brasileira em nome do fim da corrupção. Ok, esse sujeito fez tudo isso, quebrou a lei várias vezes, desobedeceu o Supremo mais de uma vez, levou uma chamadinha de Zezinho, não faz mais isso, querido. Zezinho, mamãe já te ensinou que quando estiver na casa dos outros não pode se comportar desse jeito. Esse foi o máximo de repreensão que ele recebeu. Aí, o candidato, que é o grande lucrante do que aconteceu com o Lula, ganha as eleições e ato seguinte chama o cara para ser ministro e o cara não tem a decência de dizer o que já havia dito anteriormente: não posso aceitar um cargo político. 7 vezes. 7 vezes. Não posso. Conta de mentiroso, né? Não posso aceitar um cargo político porque isso poria em questão a honestidade, a lisura do meu trabalho. Não. Ele é convidado e
imediatamente aceita e ganha um super ministério e ninguém fala nada. Agora o Brasil vai. Meu, pelo amor de Deus, isso é o problema da igreja evangélica. A igreja evangélica se tornou, e isso está na igreja romana também, o cristianismo no Brasil se tornou uma religião moralista. A fé cristã tem ética, tem moral, mas não é moralista. Porque o Cristo não trabalha com a ação, trabalha com a reação. O Cristo não vai atrás de você se você matar o sujeito. O Cristo vai atrás de você se você ficar com raiva do sujeito. Você, não é não matarás, é não ficarás com raiva. Se você chamar o cara de louco, se você ficar irado com ele, eu já vou tratar com você como um assassino. Então o que o Cristo está exigindo? Uma coisa que eu só posso cumprir se for pleno do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. Porque é ética, é caráter, é finalidade. É outra dimensão. Aí virou moralista, vira meritocrático, vira isso é pecado, aquilo é pecado. E aí assim, escolhe os pecados, né? Escolhe os pecados, porque os que eu faço não são. Porque eu estou no poder, entendeu? Aí quem determina o pecado é o cara que está no poder. Então não é mais Deus, é uma relação de poder. Meu, isso é a negação da fé cristã. Isso é pisar no sangue de Cristo. Isso é não admitir que o Cristo resolveu o problema da humanidade e agora transforma aqueles que voltam-se para Ele. E Ele não diz, não, você tem de ser assim. Ele diz, não, eu vou mexer com você. Você será uma nova criatura. Eu vou ressuscitar você. Eu vou fazer isso na sua vida. Meu Espírito vai fazer. Então, a igreja foi ensinada a não julgar os homens. Nós fomos ensinados a atacar o diabo e poupar os homens. Então, Jesus diz, poupe o seu irmão, expulse o diabo. Nós fizemos o contrário. Esse tipo de discurso, eu estou aqui pensando, sair já da minha pauta, isso não traz uma certa solidão para você? Solidão no sentido de, ao longo do seu ativismo, ao longo do seu engajamento, você vai... uma das coisas que a gente mais vê nas redes, eu gosto dele, eu gostava dele mais quando ele começou, então esse mais, ou como... Isso durante a campanha você sentiu isso? Pessoas foram se afastando de você? O tempo todo, porque o cara não aguenta o discurso da graça, porque a graça é um escândalo mesmo. A graça é um escândalo. Quando você olha... A gente está falando dos cristãos. Dos cristãos. É um escândalo para os cristãos. Para os cristãos. O cara não consegue entender que um Ariovaldo só foi salvo pela graça. Que não tem mérito nenhum. Que o Cristo ter me salvo é um negócio inexplicável. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com graça. Misericórdia. Então o cara não aguenta esse escândalo. Porque ele se acha superior, entendeu? Ele se acha superior ao cara que roubou, ele se acha superior ao gay, à lésbica, ele se acha superior ao que mentiu, ele se acha superior, e ele não sabe que ele é exatamente do mesmo barro, a mesma coisa, e que a mesma salvação atribuída para ele é atribuída para quem quer que seja. Bom, então é um escândalo, em primeiro lugar. Segundo, a coerência é mais escandalosa ainda. Porque você está num país em que coerência é uma palavra que quase não tem no dicionário. Então o cara dizia para mim, você vai perder tudo, porque você podia ser uma unanimidade. Aí eu dizia, bom, mas já dizia lá o pensador Nelson Rodrigues que toda unanimidade é burra. Isso não existe, isso é uma estupidez. Segundo, a única coisa que vale é coerência. Eu não posso fazer de conta que eu não vi. Eu vi. Então eu vi, agora é problema meu. Não é problema do outro. Tem alguém que você destaca que continuou do lado dos que não se dobraram
Tô meio evangélico hoje, né? Mas você destaca alguém que, apesar de um monte de gente ter xingado, ter cancelado convites, provavelmente alguma coisa, pessoas que nesse período recente agora continuam perto de você? Sim. Eu não vou citar nomes porque eu seria injusto, não conseguiria lembrar de todo mundo. Que bom que tem bastante gente. Então. Não, tem sim. Muitos também foram coerentes. Inclusive, teve um caso, esse eu vou citar porque foi impressionante, foi o Roberto Diamanso. Ele chegou para mim e disse: Ari, eu não consegui alcançar tudo que você viu, mas eu conheço você. Que lindo. Fica firme, eu estou com você. Sensibilidade de um artista sempre, né? Sensibilidade de um artista. Na hora, ele também estava naquele turbilhão, todo mundo estava. E aí é preciso ter tido uma história de vida para você dizer: peraí, devagar aí com a dor que o santo é de barro, esse troço vai cair e vai quebrar. Para com isso aí. Você precisa ter história de vida. Se você não tiver, você não vê mesmo. Porque é um turbilhão. Tem N interesses. Imagina os interesses que tem por detrás de um país desse tamanho, com os recursos no subsolo, por exemplo. Se pensar só no subsolo. Então, aí a gente vai ficando só mesmo. Vai ficando só mesmo. E caras que você entendia que eram amigos, que você teve junto, que você chamou, que você trouxe para perto, vão se salvar. Entendeu? Eu tenho alguns nomes aqui caminhando já para o final, Ari. Eu passaria alguns dias desfrutando do seu conhecimento todo. Eu tenho alguns nomes, esses você não vai fazer comentário. Você só atribui uma nota de 0 a 10 para essas personalidades sem nenhum comentário. Luiz Felipe Scolari. O Palmeiras essa semana foi eliminado, mas vamos lá. Sem comentário, só 0 a 10. Tá, vou dar 7. 7. Marina Silva. Vou dar 4. 4. Edir Macedo. 0. Ciro Gomes. 0. Silas Malafaia. -1, -2, é possível. Felipe Melo. Dá 5 para ele, vai. Aí eu queria primeiro um recado seu para quem sofreu e ainda está sofrendo com o resultado das eleições e se sente de alguma forma: eu batalhei do lado certo. Um recado curtinho seu para essas pessoas. O Darcy Ribeiro dizia uma coisa que eu guardei para mim: perdi muitas batalhas, mas perdi do lado certo da história. Aparentemente nós perdemos essa batalha, mas nós perdemos do lado certo da história. A história vai julgar tudo isso. Eu disse para um colega meu: quando a história julgar isso, os meus netos dirão: o vovô resistiu. Lindo. Então fica firme. Samuel e o Benjamin. Samuel e Benjamin. Fica firme, nós resistimos e a história não acabou. Isso vai dar volta e a história vai precisar de nós de novo, o Cristo vai precisar de nós de novo. Eu estava fazendo faculdade ainda e já apanhando bastante em função dos textos cristãos, de um jeito diferente que eu escrevia. E eu estava muito desanimado, não sei se você vai lembrar disso, estava muito desanimado e eu estava, provavelmente um encontro da CEPAL, alguma coisa, eu estava num stand. E você passou no stand, parou e falou assim: eu leio você, eu gosto dos seus textos, muito, você escreve muito bem, não pare de escrever, continue escrevendo. Você não sabe, mas naquele dia, aquilo, talvez eu não estaria hoje aqui como jornalista se não tivesse recebido aquela injeção de ânimo. Eu lá, um anônimo, todo felizão, que o Ari estava passando na frente assim, e você chegou. Eu queria concluir essa entrevista falando da sua generosidade, do seu carinho e o quanto isso, desde aquele momento, tem impactado a minha vida. Obrigado. Imagina, o que me faz feliz é que eu estava certo.
Obrigado. Eu que Ari, agradeço obrigado. a oportunidade. Prazerzão. Prazer é meu. Muito legal estar aqui com vocês. E esse foi só o primeiro papo. A gente vai ter vários papos legais. Clique embaixo para assinar o canal, me siga nas redes sociais. Vamos continuar conversando, porque o legal é ser singularmente plural. Ou seja, a gente vai trocar ideias, os pontos de vista diferentes nos enriquecem. Obrigado, valeu, um beijo.